Oi, Lucas, vamos resolver essa sua outra questão aqui, tá bom? Ela fala assim: o ácido tartárico é um ácido diprótico. Eu vou explicar o que é isso, é importante. Utilizado em refrigerantes de sabor banana, cortou aqui por ser um dos seus componentes naturais. Aí tem a fórmula do ácido tartárico. Considere que a titulação de uma amostra de ácido tartárico com NaOH, que é o hidróxido de sódio, a 0,1 m. Tudo isso que não sabe o que significa esse mzão aí, né? Sempre que você tem ele fala de concentração, aqui ele não falou exatamente concentração, mas às vezes ele fala concentração 0,1 m, entendeu? Aqui ele está se referindo à concentração em mols por litro, tá? Então esse mzão, quando tiver referida à concentração, vai ser a concentração molar. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente fala NaOH 0,1 molar. Esse mzão é lido como se fosse molar, que é a mesma coisa que mol por litro, tá? Eu poderia muito bem, ao invés de colocar 0,1 m, colocar 0,1 mol por litro. Mas aí eu vou trabalhar com mzão mesmo, para vocês já ir se acostumando. Então, sempre que você vê 0,1 m, você vai ler assim, ó. Considere que a titulação de amostra de ácido tartárico com NaOH 0,1 molar, você lê assim, ou 0,1 mol por litro, mas aí você vai se acostumando. Consome 25 ml da base. Então, vamos anotar isso? A base que ele está se referindo é a base NaOH, hidróxido de sódio. Então, esse hidróxido de sódio tem uma concentração molar, eu vou chamar de Mb, porque B de base, vai ser igual a 0,1 molar. O volume da base é igual a 25 ml. Ou, vou passar para litro, porque a concentração em molar é mol por litro, então vai ficar 25 vezes 10 a menos 3 litros. Aí, ok. Pra gente resolver essa questão, deixa eu continuar a leitura, né? Senão a gente não vai entender o que é que ele quer. Assinale a alternativa que contém a massa em grama de ácido presente na amostra. Então, ele quer a massa do ácido. Então, vê só. Para resolver essa questão, a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Ele fala que é uma titulação. O que é uma titulação? A titulação vai ser a neutralização, porque eu estou me referindo a um ácido e uma base. Então, esse ácido e base, eles vão se neutralizar. E como é que ocorre essa neutralização? Por exemplo, imagina que você tem o HCl. Vou tratar logo de um ácido mais simples, depois eu vou para o ácido tartárico. O HCl, quando ele ionizar, ele vai produzir H+, e o ânion dele, que é Cl-. E esse ácido vai ser neutralizado por uma base. Vamos utilizar o NaOH mesmo. O NaOH, em meio aquoso, vai se dissociar, formando Na+, e OH-. Aí o que acontece? O H+, ele vai se juntar com o OH- e formar água. Isso aqui é a neutralização. E é isso aí que a gente vai trabalhar na titulação. Obviamente também tem a formação do sal, mas o sal não é interessante pra gente. A gente trabalha com H+ e com OH-, entendeu? Aí como eu sei quantos H+ são ionizados pelo ácido tartárico? Porque você veja aqui que o HCl ionizou só um H+. Mas isso não quer dizer que todos os ácidos vão ionizar apenas um H+. Ou todas as bases vão dissociar apenas um OH-. Isso não é certeza para todos os ácidos. Ele já deu essa informação. Os ácidos orgânicos, como o ácido tartárico, eles geralmente dissociam os H+ que estão relacionados a um ácido carboxílico. E para o ácido tartárico, mesma coisa. Ele diz que é um ácido diprótico, ou seja, produz 2 prótons. Quem é o próton? O H+. Então, quando esse ácido dissociar, ele vai ácido ioniza, base dissocia. Então, quando esse ácido ionizar, ele vai produzir 2H+, que é justamente esse hidrogênio desse ácido carboxílico e esse outro hidrogênio desse outro ácido carboxílico. Então, vou ter aqui o ácido tartárico, que é o C4H6O6. Quando ele ionizar, ele vai produzir 2H+, aí vai ficar C4
H4O6-. Entendeu? Esse aqui é o ânion do ácido tartárico. Mas, novamente, a gente vai se concentrar aqui nos H+, que foram ionizados. E a gente também vai trabalhar com NaOH, que quando dissociar, dissocia apenas um H-. Então, retomando, titulação vai ser a igualdade, eu vou ter que igualar o número de mols de H+, com o número de mols de H-. Porque, veja, para eu formar a água, eu preciso de uma mesma quantidade em mols de H+, e uma mesma quantidade em mols de OH-. Eu precisei aqui de um H+ com um OH- para formar água. Poderia ser 2H+ com 2OH- para formar 2 águas. 3H+ com 3OH- para formar 3 águas. Perceba que a quantidade tem que ser sempre a mesma. Senão, eu não vou conseguir formar uma molécula de água completa. Então, vamos lá. O número de mols de H+ tem que ser igual ao número de mols de OH-. O número de mols de H+ e de OH- eu vou descobrir através da ionização do ácido e da dissociação da base. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer aqui do lado porque aqui já tem muita informação. Mas o principal que eu queria mostrar para você era isso aqui, tá? Eu queria chegar nisso aqui com você, que na titulação de um ácido e uma base, você vai igualar o número de mols do H+ com o número de mols do OH-, sempre. Aí vamos para cá. Como é que fica a dissociação da base? Eu já fiz ali, mas eu vou fazer de novo. A gente vai ter o NaOH, que vai dissociar produzindo Na+ e OH-. Qual é o número de mols da base? Vamos calcular? A gente sabe que concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Então, o número de mols da base vai ser igual à concentração molar da base vezes o volume da base. Então, veja, a gente já tem esses valores. Então, eu posso calcular o número de mols da base. A massa molar é 0,1. A massa molar não, concentração molar, vezes o volume, que é 25 vezes 10 a menos 3. Então, o número de mols da base vai ser 25 vezes 10 a menos 4 mols. Aí agora a gente vai ter que descobrir, a partir do número de mols da base, o número de mols de OH-. Perceba o seguinte, ó, que aqui na dissociação da base, os coeficientes estequiométricos são todos 1. Então, por exemplo, se eu tivesse dissociado, ou se eu tivesse uma quantidade em mols de NaOH X, então eu teria essa mesma quantidade em mols de Na+ e essa mesma quantidade em mols de OH-, justamente porque os coeficientes estão de 1 para 1 para 1. Se o coeficiente do OH- fosse 2, então se eu tivesse um número de mols de NaOH de X, o número de mols de OH- seria de 2x, justamente porque eu tenho de 1 para 2. Se fosse 3 e o número de mols de NaOH fosse X, então o número de mols de OH3 seria 3x, entendeu? Então, como está de 1 para 1, vai ficar mais fácil. Então, se eu tenho um número de mols da base sendo 25 vezes 10 a menos 4 mols, e como eu falei, o coeficiente estequiométrico é de 1 para 1, então o número de mols de OH- vai ser também 25 vezes 10 a menos 4 mols. Então, eu vou colocar aqui, ó, número de mols de OH- é igual ao número de mols da base, que é 25 vezes 10 a menos 4 mols. A gente já tem aqui o número de mols do OH-, falta o número de mols do H+. A gente já sabe que o número de mols de H+ vai ser igual ao número de mols do OH-, que a gente já acabou de descobrir. Então, ó, número de mols de H+ também é igual ao número de mols de OH-, que é igual a 25 vezes 10 a menos 4 mols. Mas o que a gente quer não é o número de mols do H+, é o número de mols do ácido. Então, a gente vai ter que fazer a ionização do ácido. Vamos lá. A gente vai ter... Eu já fiz aqui, não foi? C4H6O6. C4H6O6, que vai se ionizar formando 2H+, porque ele é diprótico, mais o ânion dele. No caso, esse ânion, na verdade, tem menos 2 aqui. Mas ok.
Então, nesse caso, perceba o seguinte, eu vou até botar de vermelho aqui. Perceba que a relação entre o número de mols do ácido e o número de mols de H+, é de 1 para 2. Na base era de 1 para 1, tá vendo? Então, se eu tivesse uma quantidade em mols de NaOH, eu vou ter essa mesma quantidade em mols de OH-. Mas aqui não, aqui é de 1 para 2. Então, se eu tenho uma quantidade em mols de H+, que é 25 vezes 10 a menos 4, eu vou ter a metade dessa quantidade de ácido, tá? Ó, a relação é de 1 para 2. C4H6O6 em relação ao H+. Eu tenho 1 mol do ácido formando 2 mols de H+. Qual é a quantidade em mols de H+ que eu tenho? 25 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou produzir que quantidade em mols do ácido? Vai ser exatamente metade. Vai ficar 25 vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Isso vai dar 12,5 vezes 10 a menos 4 mols. Ok, a gente conseguiu descobrir aqui o número de mols do ácido. Só falta agora transformar isso para massa. Como é que a gente faz? Para transformar isso para massa, a gente vai ter que utilizar a massa molar do ácido. E para calcular a massa molar do ácido, a gente vai utilizar esses dados aqui que a questão deu. Então, vamos calcular a massa molar do ácido. Massa molar do ácido. Vamos lá. A gente tem que contar com cuidado quantos hidrogênios. Na verdade, ele já deu a fórmula molecular aqui, né? Fica mais fácil do que a estrutural. Então, a gente tem 4 carbonos. Então, vai ficar 4 vezes a massa molar do carbono, que é 12, mais 6 hidrogênios, não é isso? 6 hidrogênios e 6 oxigênios. Mais 6 vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio, mais 6 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Fazendo esse cálculo, eu vou achar que a massa molar do ácido é igual a 150 gramas por mol. Ou seja, cada mol desse ácido tem 150 gramas. Aí agora, eu já tenho o número de mols e eu já tenho a massa molar. Eu consigo resolver a questão. A massa do ácido vai ser igual a massa molar, que é 150, vezes o número de mols, que é, 12,5 vezes 10 a menos 4. 12,5 vezes 10 a menos 4. Fazendo esse cálculo, eu vou achar que a massa do... Deixa eu ver aqui, que eu nem calculei. 150 vezes 12,5. Vai ficar 1.875 vezes 10 a menos 4. Andando 4 casas para a esquerda, por causa desse 10 a menos 4, eu vou ter 0,185 gramas. Essa é a massa do ácido. Então, gabarito da questão, letra D, tá? Eu sei que foi um pouquinho complicado, mas se você estiver tendo dificuldade, assiste de novo o vídeo com calma, que você vai entender. Mas o principal é você saber isso aqui, ó, que o número de mols de H+ tem que ser igual ao número de mols de OH-. E para eu igualar isso aqui, eu tenho que ver a dissociação da base e a ionização do ácido. A base só dissociou um OH-, mas o ácido ionizou 2 H+. Então, quando eu for igualar, eu tenho que igualar isso, tem que ter cuidado. O número de mols de OH- e o número de mols de H+. E a partir desses números de mols, ou do OH- ou do H+, eu consigo descobrir o número de mols da base ou o número de mols do ácido, que foi o caso. Mas ele poderia, por exemplo, pedir o da base e ele dá o número de mols ou a concentração e volume do ácido, entendeu? Então, depende da questão. Mas saiba que sempre você vai igualar o número de mols de H+ com o número de mols de OH-. E a partir disso, trabalhar aqui com a dissociação e a ionização, tá bom? É isso, espero ter ajudado e bons estudos.